Bom dia, uma boa terça-feira. Vocês me perdoam, uma boa quinta-feira, né? Que eu ia troquei as palavras. Um bom dia, uma boa quinta-feira, bom trabalho para vocês e que Deus abençoe as nossas vidas e que Deus esteja sempre no controle dos nossos caminhos, que esteja sempre na nossa adiante da nossa direção, né? Por quê? Porque ele estando adiante de nós, pode vir alguma coisa, mas o Senhor está o quê? Na nossa defesa, né? Vocês me perdoem de eu tô atacada, mas glória a Deus, né? Nem por causa disso eu vou deixar de fazer as coisas do Senhor. Vocês viram, eu fiquei rouca. Daqui a pouco passa. Na hora que eu começo a fazer as coisas do Senhor, passa. Glória a Deus. Senhor, fala conosco, tanto comigo como fala com o pessoal, né, que tá me escutando. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreu 12, deixa eu ver se é Hebreu 12, o versículo 10. Começando o versículo 10, vou até qual versículo? Glória a Deus. Bora continuar, né? Glória a Deus. Vou começar do versículo 10 e vou terminar ela todinha pra vocês. Aí vou postar nos históricos, tá bom? E na santificação. Olha o que o Senhor tá falando comigo e contigo, né? Sobre o que? Sobre a santificação que a gente tem que ter dentro da casa dele. Não só dentro da casa dele, dentro da nossa casa também. No nosso dia a dia nós temos que dar o quê? Nós temos que ser o sal da terra, nós temos que dar exemplo, não causar escândalo. Porque tem pessoas que causam o quê? Escândalo. E o Senhor não aceita isso. Tem nas escrituras, eu vou ler para vocês agora. O título dessa parábola, né? Mateus não, vocês me perdoam? Hebreu 12. Eu vou começar no versículo que o Senhor me mandou, que é o versículo 10. Vou começar no versículo 10. E o título dessa parábola é o quê? Eu não tinha lido ela toda, não. Vou ler ela todinha. Exaltação em permanecer na fé e na santificação. Olha o título dessa parábola, como ele é lindo. Isso aqui é o quê? Para a casa do Senhor. Esse aqui é para a casa do Senhor, justamente para nós que somos ovelha, né? Tá certo que eu sou o anjo da casa do Senhor, sou a Filadélfia, né? Mas não tem nenhum problema, serve também para mim, né? Porque tudo que o Senhor tá escrito aqui também toma para mim, né? Glória a Deus. A pior coisa é o ser humano que não tomar a palavra do Senhor para si mesmo, entendeu? Porque eu li um versículo que o Senhor disse que pecado é iniquidade. Eu não sabia que iniquidade... Assim, com certeza deveria ser, né? Mas depois que eu li, que tá dizendo que pecado é iniquidade, aí a gente tem que prestar cada vez mais atenção, né? Bora começar. No versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, glória a Deus, começou a falar, glória a Deus, eu amo quando ele fala. Porque, vou começar o versículo novamente do início. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, para a sua santidade. Verdade, glória a Deus. Esse versículo aqui foi maravilhoso. Esse versículo tá falando que o que a gente, né? Ele deixa bem explicado. Deixa eu pegar deixa eu ver da onde é que eu vou pegar, porque ele aqui teve uma paradinha, né? Ele colocou 2 pontinhos parando a frase. Eu vou começar nesses 2 pontinhos, ó. Mas este para nosso proveito, para somos participantes da sua
Santidade. O Senhor não é santo? Por isso que o Senhor exige de nós santificação. Como é que nós vamos para o céu se nós não se santificarmos? Eu li só o restante da frase. Mas vocês viram que no início do versículo o Senhor já começou falando com a gente, né? O Senhor diz que quem é santo que se santifique mais ainda. Quem é impuro que fique mais ainda, né? E que a palavra do Senhor fala, mas ela fala maravilhosamente conosco. Bora pra cá? Versículo 11. E na verdade toda a correção ao presente na parecer ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico da justiça. O Senhor está dizendo nesse versículo, né, que toda correção que o Senhor nos corrige nas Santas Escrituras, ela vai nos servir de fruto. Se nós ouvimos e nós obedecemos, né? Da justiça, nos exercitando por ela. Eu vou repetir esse versículo 11, ó. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo. Verdade, toda correção não parece ser o que é agradável, né? Mas ela, se vocês soubessem como ela serve de uma grande importância para nós salvar nossa alma. Não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Glória a Deus, com certeza. Portanto, tornai a levantar, glória a Deus, as mãos, glória a Deus, cansadas, glória a Deus, e os joelhos desconjuntado, glória a Deus. O Senhor está falando comigo, glória a Deus. Esse versículo 12, o Senhor está falando comigo. Ó, portanto, tornai a levantar as mãos, glória a Deus, cansada, e os joelhos desconjuntados, glória a Deus, Deus é maravilhoso. O 13, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, glória a Deus, antes seja sarado, glória a Deus, com certeza. Eu li o versículo 13 para vocês, ele é também muito maravilhoso, né? Aqui você está falando justamente o que? Do nossos caminhos, das nossas veredas, glória a Deus, para que a gente o que? Continue firme e forte, fazendo principalmente a obra do Senhor, e que o que? Que a gente continue firme na justiça do Senhor, né? Segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor foi bem, né? Então, falou novamente de novo, em duas frases. União e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a gente sem santificação e também sem união dentro da casa do Senhor, não vão ver o Senhor, não. De maneira nenhuma. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vós
perturbis, vós perturbe, e por ela muito se contamine, e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, como profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Glória a Deus. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois da a bênção, foi retirado, porque não achou lugar de arrependimento. A pior coisa é as pessoas conhecer a palavra do Senhor e elas não ter arrependimento, não ter transformação de vida. A pior coisa. Olha, eu sou uma pessoa rancorosa. Deus me livre, tá repreendido, eu sou uma pessoa rancorosa. Se eu aceitei o Senhor Jesus, se eu não conseguir perdoar aquelas pessoas que me maltratam, que me magoam, de maneira nenhuma eu tenho direito de entrar no reino do céu. Por quê? Porque eu continuei sendo a mesma velha pessoa de antigamente, entendeu? É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo nesse versículo. E aqui vocês viram que ele perdeu o direito que ele tinha de quê? Primogenitura, ele tinha direito. Mas o que? Esaú, ele perdeu o direito da o quê? Primogenitura, ele perdeu o direito. Por que ele perdeu? No versículo mais na frente ele falou, ó. Eu li o versículo 16, li o versículo 17. Vou mostrar a vocês por que ele perdeu, ó. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, tá vendo? Quantas pessoas não querem herdar a bênção do Senhor, quer herdar o que? O reino do céu? E muitas pessoas vão perder por causa de quê? Nos versículos tá falando. Foi retirada, porque não achou lugar, tá aqui, já tá falando, lugar de arrependimento. Não se arrependeu, é impossível as pessoas herdar o reino do céu. Anda que com lágrimas o buscou. Olha o que está dizendo esse versículo. Não teve, ó, não achou lugar de arrependimento. Anda que ainda que ande, peraí, ainda que com lágrima o busque, tá vendo, olha, a pessoa perdeu o direito, nem, mesmo que com lágrima busque, não encontra mais não. Glória a Deus, Deus é um Deus muito maravilhoso, muito piedoso conosco. Versículo 18, aqui tá dizendo, né, que ele perdeu, mas assim mesmo ele procurando o direito, com lágrima, buscando, ó, ainda que com lágrima o busque, porque não chegaste ao monte Pavel, aceso em fogo, glória a Deus, e a escuridade, escuridão, vocês me perdoam? E a escuridão, eu vou repetir de novo, porque não chegaste ao monte Pavel, acesso em fogo, e a escuridão é as trevas, e a tempestade, glória a Deus, e ao sonido, e ao sonido, e ao zunido da trombeta, glória a Deus,
zunido da trombeta e as voz das palavras, a qual os que a ouvem perderão, que se lhe não falasse mais. Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor fala, né? Porque não poderiam suportar o que se lhe mandará. Glória a Deus. Se até um animal toca o monte, será apedrejado ao passar com um dado. E tão terrível era. Eu vou repetir novamente que eu tô gaguejando. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. A visão que Moisés teve foi terrível, né? Porque ele ficou todo o quê? Ele ficou todo assombrado, ainda ficou todo se tremendo da visão que ele teve, né? Glória a Deus. Mas chegaste ao monte Sião e a cidade de Deus, glória a Deus, a cidade do Deus vivo, glória a Deus. Estou caminhando para o final. Esse versículo eu vou repetir, ele é muito maravilhoso. Toda a Santa Escritura é maravilhosa. Mas aqui, ó. Mas chegaste ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, glória a Deus, a Jerusalém celestial, glória a Deus, aleluia, e há muitos milhares de anjos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nossos antepassados, o povo de Israel que se viu o Senhor já estão lá, né? E os outros também, das outras congregações, né? Já chegaram lá também, né? Já estão aonde estão? Na cidade do Deus vivo, na Nova Jerusalém celestial, glória a Deus. E aos muitos milhares de anjos, glória a Deus, é muito maravilhoso, né? A universal, glória a Deus, a Assembleia e a Igreja dos primogênitos, glória a Deus, que estão escrita, eu não tinha lido esse não, glória a Deus, não tinha lido esse não, escrita nos céus, glória a Deus, e a Deus o justo, peraí, que está escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, glória a Deus. Esses dois versículos, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Passou, foi tudo. Glória a Deus. E a Jesus, o mediador, glória a Deus, de uma nova aliança. E ao sangue das expressão, glória a Deus, que fala melhor do que o de Abel, glória a Deus, né? Desde que não rejeitais aos que falam, porque se não escaparem aqueles que rejeitaram, glória a Deus, o que na terra os advertiam, glória a Deus, a palavra do Senhor está falando novamente, muitos menos nós, se nós desviamos daquele que é do céu, glória a Deus. Quantas pessoas não se desviaram, né? Da palavra do Senhor,
daquele que desceu do céu e trouxe essa palavra? Quantas pessoas não pisam por cima? Quantas pessoas ainda querem estar na razão? Ainda querem estar na razão. O Senhor disse que pecado é pecado. Pecado pode ser o pecado pequeno, pode ser o pecado. É pecado, é iniquidade. E o Senhor aborrece quem comete iniquidade, né? Que é justamente o pecado. Glória a Deus. Eu li o versículo 25 para vocês. Agora eu vou ler o versículo 20. Obrigada. Versículo 26. A voz de qualquer moveu. A voz do qual moveu então a terra. Mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez, como vereis, não sou a terra, se não também o céu. Glória a Deus. O Senhor está dizendo que ele é as duas coisas, tanto ele é o céu como ele é a terra, e é verdade, com certeza. Glória a Deus. Tá faltando 2 versículos, 3 versículos para encerrar o vídeo que eu tô fazendo para vocês da palavra do Senhor. E esta palavra, ainda uma vez, mostrar a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Glória a Deus, glória a Deus. Retenhamos a graça pela qual visamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Olha o que o Senhor está dizendo nesse versículo. Esse versículo aqui, 28, ele é muito maravilhoso. Olha o que o Senhor está dizendo, ó. Retenhamos a graça pela qual servimos ao Senhor agradavelmente, com reverência e piedade. Muitas pessoas não têm reverência ao Senhor, né? O último versículo, o versículo 28, eu vou ler o versículo 29, que é o final de todos, né? Porque o vosso Deus é um... Glória a Deus. Porque o vosso Deus é um fogo consumidor. Glória a Deus. E as pessoas o quê? Ler as Santas Escrituras ainda não temem. Olha o que, o Senhor está dizendo nesse versículo. Ele está dizendo que Deus, ele é um fogo consumidor. Entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. E as pessoas, por isso que o Senhor disse, não é para temer não, é para ter medo mesmo. Porque aqui nas Santas, e tem pessoas que não temem, nem tão pouco tem medo. Pois eu temo, tanto eu temo medo não, porque eu a amo, né? Mas o que? Eu tenho morro de medo de desagradar o Senhor, entendeu? Eu prefiro sofrer, ser humilhada, do que eu desagradar o Senhor, entendeu? Por quê? Porque ele tá acima de todas as coisas, entendeu? Na nossa vida, ele tem que estar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e nós perder a nossa o quê? A nossa alma. Nós perder o quê? Nós viver em tormento eterno. Por quê? Porque não quis obedecer, porque não quis se render ao Senhor. Não, eu me rendo. Não tem isso comigo não, entendeu? É para obedecer, eu obedeço. É para obedecer, eu obedeço. Então, o certo, as pessoas que amam o Senhor verdadeiramente, elas temem o Senhor, elas respeitam o Senhor, entendeu? O amor verdadeiro, ele faz a gente obedecer e a gente temer. Porque como é que a gente ama e quer ver uma pessoa triste e machucada? De maneira nenhuma. Se eu amo, como é que eu posso ver uma pessoa que eu amo triste e machucada por alguma atitude minha que eu tomei? Jamais, entendeu? Porque esse é o verdadeiro amor, entendeu?
A paz do Senhor, para quem é evangélico, para quem não é evangélico, eu te convido que você aceite o sacrifício que o Senhor fez por você na cruz do Calvário. A salvação ela está estendida no mundo inteiro, para todo o povo na face da terra. Mas o que? Precisa o que as pessoas escolher, confessar o Senhor com o quê? Com os lábios. Porque se não confessar, é impossível as pessoas herdar o reino do céu. Não aceitando o sacrifício que Cristo fez. Cristo deu nossa salvação, mas nós precisamos o quê? De confessar para que nós o quê? Para que nós sejamos salvos. Nós só somos salvos se nós confessar o Senhor como o suficiente salvador da nossa vida. Bora para mim mostrar a vocês? É em Romanos. Tanto eu leio para vocês, eu acabo decorando. Mas não tem nenhum problema. Tá aqui mesmo em cima, glória a Deus. Ó, deixa eu ler para vocês. Eu não tô pedindo para vocês acolher o sacrifício da alma de vocês que o Senhor fez por vocês aqui na face da terra. Então, aqui na face da terra, nós temos que colher o sacrifício que o Senhor nos concedeu da nossa alma. E eu vou ler para vocês, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Se tu crês, se tu confessar o Senhor com a tua boca, tá escrito no versículo. Vocês me perdoam? Romanos 10, o versículo 9. Vou ler o versículo 10 para vocês agora, tá bom? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Nesse versículo está dizendo, se a gente confessar o Senhor, a gente recebe a nossa salvação. Se não... Encerrei para vocês. Agora eu vou encerrar no livro do Apocalipse. O que? É o esposo. Vou encerrar para vocês com o quê? Com o esposo e a esposa falando com vocês. O esposo, consolador, tá aqui na terra junto conosco. Ele vai embora, eu vou junto com ele. Não fico nessa terra, não. O Senhor ainda eu vou com ele. O Senhor me comprou com preço de sangue. Eu sou propriedade exclusivamente do Deus Altíssimo, né? Do quê? Do Cordeiro, que estendeu a nós a nossa salvação. Eu sou propriedade exclusivamente, totalmente do Senhor, né? Glória a Deus. Por quê? Porque ele me comprou com preço de sangue. A noiva dele ele comprou o quê? Com preço de sangue. Ó. E Apocalipse 17. Aqui o quê? Aqui é o Espírito Consolador que tá chamando o povo o quê? Tá chamando o povo para saciar a sede das pessoas, como Jesus saciava a sede das pessoas falando a palavra de Deus. Aqui tá os dois. Aqui tá o Espírito, que é o Consolador, e aqui tá a esposa, que tô perante a vocês. E o Espírito e a esposa diz, vem. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. E quem ouve, diga, vem. É para vocês aí do outro lado. Diz, vem, Senhor. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A palavra do Senhor. A água da vida, a palavra do Senhor. Plantada no nosso pensamento. E elas dão fruto quando nós o quê? Quando nós colhe ela. O esposo e a esposa perante vocês. Pronto, encerrei para vocês, né? Fui.